João capítulo 8, versículo 12 até o versículo 20, um texto, aliás, belíssimo de João, que narra um encontro de Jesus com os fariseus. Então, ele narra as palavras de Jesus, e é por isso que esse texto cabe para nós hoje, porque é sempre bom ouvir Jesus. De novo, Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Nem a legenda do texto a gente está conseguindo colocar, né? Mas o importante nesse momento é esse encontro de Jesus e o ensino que ele nos deixa a respeito da sua identidade. Veja bem, eu sou a luz do mundo. Mas antes disso, o texto diz: de novo Jesus lhes falou. Muito provavelmente ainda estava em curso aqui a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, uma festa que tinha uma certa duração. E uma das manifestações dessa festa era a quantidade de luz. Há relatos de que nessa festa o próprio templo ficava todo iluminado e essa luz se irradiava por Jerusalém. Afinal, Jerusalém ficava numa parte alta, o templo de Jerusalém ficava no monte tido como Monte Moriá. E essa luz então acabava invadindo outras regiões, e de lá então as pessoas percebiam aquela luz irradiada. O interessante, de novo, nessa festa, é Jesus chegar dizendo: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. É só lembrar que num outro momento, ele no final da festa também disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora ele não só é a bebida que supostamente tinha em abundância na festa, mas não saciou, mas ele também é a luz, que também tinha em certa abundância na festa, mas que não irradiou o suficiente. No mínimo era para que as pessoas parassem e pensassem: do que ele está falando? Ao que ele se refere? Que sentido tem essa luz diante dessa festa, diante da bebida, diante de toda essa luz que alegra essa multidão? Qual o sentido de Jesus dizer: Eu sou a luz do mundo? Ora, os paralelos da luz no Antigo e no Novo Testamento são bastante evidentes. A gente, por exemplo, pensando em Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito, lá no capítulo 13, perseguidos inclusive por Faraó, nós encontramos que o Senhor ia adiante deles. Êxodo 13, 21. Durante o dia,
numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, se de dia a nuvem protegia o povo do sol e era uma orientação nessa caminhada, também à noite esse fogo que gerava luminosidade conduzia Israel para que saísse do Egito em segurança, pudesse atravessar o Mar Vermelho, como de fato aconteceu, e tudo isso era Deus, na verdade, conduzindo as pessoas para que saíssem do seu momento de escuridão, deixando o Egito com toda essa figura do passado, de escravidão, de maus tratos, de desesperança, para uma terra prometida. Mas nós não ficamos somente aqui. Nos Salmos também a gente tem o uso dessa metáfora da luz, quando, por exemplo, o salmista diz: o Senhor é a minha luz. Vejam, o próprio Deus aqui é a luz, né? Também naqueles elementos que guiavam Israel na sua saída do Egito, ou teofanias, manifestações de Deus na nuvem e no fogo, também ali Deus se apresentava como uma identidade de luz. E aqui também no Salmo 27, o Senhor é minha luz e é minha salvação, de quem terei medo. O Senhor é minha fortaleza, a quem temerei. Então essa é uma figura conhecida do judeu e que é carregada agora para o Novo Testamento, mas na figura de Jesus. Agora vejam, luz até então era Deus se manifestando. E agora Jesus de Nazaré acaba dizendo que ele é a luz do mundo. Mas essa luz no Antigo Testamento não fica só por aqui. O sentido dela está explícito em outros lugares, como em Salmos 119, quando lá a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, daí, é aquilo que sai da boca de Deus como indicativo do caminho a seguir, dos passos a serem dados, né? Um texto bem conhecido, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, de novo, essa metáfora da luz, Deus sendo luz e a sua palavra iluminando, quer dizer, aquilo que Deus fala, ou aquilo que Deus orienta, ou aquilo que Deus diz, é manifestação de luz. Mas há mais ainda. Há um outro sentido dessa luz, especialmente no livro de Isaías, lá no capítulo 49, versículo 6, quando essa luz começa a se relacionar com os gentios, que é o povo não judeu. Isaías 49, versículo 6, diz lá assim: para você é muito pouco ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. E aqui, obviamente, que a menção ela é ao Messias, ao Cristo, que um dia transcenderia o seu povo etnicamente falando e invadiria o mundo gentílico para ser luz, abrir os olhos dos cegos, espiritualmente falando, e incluindo eles no plano de Deus de salvar a humanidade e de fazer um só povo, não só judeus, mas incluindo os gentios. Mas há um outro sentido aqui também claro de luz, quando a gente lê essa passagem, Jesus diz que é a luz do mundo, que é o sentido da luta entre luz e trevas, da luta entre a luz e a escuridão, no sentido espiritual. O diabo é visto como o príncipe das trevas e Jesus é a manifestação de luz. Há um antagonismo, há uma oposição, há uma batalha. Não só estão em lugares diferentes, de uma certa maneira, mas há um conflito, de uma certa maneira, também pela alma humana. Deus quer salvar o ser humano e o diabo quer escravizar o ser humano. Na cegueira, na ignorância,
na dificuldade de enxergar. Então, nesse contexto todo, pensando essa festa com muita bebida, muita alegria, uma festa duradoura e com muita luz, Jesus se aventura, entre aspas eu coloco essa palavra, a dizer: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo, a esperança. Eu sei que hoje, quando a gente fala de Jesus ser essa luz do mundo, algumas pessoas torcem o nariz, fazem de conta que não ouviram. Talvez seja até mais fácil falar de Deus como a luz, embora esse Deus abstrato, nunca visto e invisível, acabe se prestando a idolatrias que a gente faz. A gente cria os nossos deuses, cria os nossos gostos, caminhos, nossos ídolos, e a gente faz tudo convergir nesse Deus muito abstrato. Mas um dia esse Deus abstrato se fez gente, se materializou, se tornou filho, o Cristo, e andou entre nós, e ensinou, e sentimentos demonstrou, valores ele apresentou. E ele tinha uma missão bem clara. Jesus não é incoerente na sua caminhada aqui na Terra. Pelo contrário, ele veio revelar o Pai. Era um Deus invisível que se tornou carne, se tornou pessoa para dar luz, iluminando o nosso entendimento de um Deus distante, abstrato e invisível, para que agora fosse um Deus mais palpável, mais concreto, mais do dia a dia, que pudéssemos imitar, que pudéssemos seguir e em quem pudéssemos crer. Então, claro que é chocante quando Jesus se remete à figura da luz e faz os judeus voltarem ao Antigo Testamento sobre esse Deus que sempre foi luz, mas agora essa luz não é só uma teofania, essa luz é o próprio Deus encarnado que se apresenta como Filho de Deus. E mais, chega a dizer: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então note que há um contraste. Luz e trevas, cegueira e lucidez para enxergar. Escravidão, obscuridade, opressão diabólica, por que não dizer, e de um outro lado a luz, visão plena, liberdade, e Jesus vai dizer mais: luz da vida. Eu lembro de um outro texto desse mesmo Evangelho de João, quando lá, no início desse Evangelho, no capítulo 1, versículo 4, João, falando de Jesus, diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Veja bem como luz e vida aqui acabam sendo facetas da mesma essência. A mesma identidade, na verdade, se apresenta com figuras diferentes. Luz e vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quer dizer, sim, para isso Jesus se manifestou. Para ser luz, para iluminar os corações, o entendimento humano. Mas mais do que isso, para ser vida, para ser esperança, para ser perdão, para ser reconciliação, para tirar do ser humano aquela coisa só de imaginar e de, quem sabe, projetar em Deus seus deuses, seus ídolos, digamos, desconfigurando, descaracterizando, fazendo de Deus uma caricatura. Então Deus se torna gente, tem nome, tem ações, tem amor a demonstrar, anda na verdade, é honesto, e ele vem a nós com amor e com compaixão para dar a vida e para abrir os nossos olhos. É muito interessante que esse capítulo 8 ele vai introduzir logo à frente o capítulo 9. E a primeira narrativa que acontece no capítulo 9 é a cura de um cego de nascença. Não é à toa que João coloca essas narrativas nessa ordem, quer dizer, Jesus vai curar alguém cego de nascença, milagrosamente. Ele era cego de nascença fisicamente falando. E depois de curado, os fariseus questionam aquele milagre.
Então, o que nós temos? Um cego que era cego fisicamente falando e que passa a ver, e os fariseus, que supostamente eram os guardiões da lei de Deus, pensavam estar vendo, na verdade nada enxergavam. Vejam a oposição que Jesus vai apresentar logo a seguir, por meio de João, o evangelista, sobre a cegueira humana. Então, dificilmente a gente se dá conta quando está cego. Aliás, dificilmente a gente sabe que está errado. Geralmente, alguém nos ajuda a enxergar. Geralmente, alguém, às vezes, até nos confronta. Geralmente, alguém contribui para aquilo que a gente não está enxergando. Porque a gente também é uma comunidade. Precisa um do outro. No casamento é assim, na família é assim, na igreja é assim. O ser humano não foi criado para ser só. Foi criado para viver em comunidade. E a comunidade, quando é saudável, auxilia para que todos possam enxergar. Mas sem a luz de Deus, sem Deus descer e em forma humana e nos perdoar os pecados, e iluminar o nosso coração e nos dar esperança de crer que Deus existe mesmo e que enviou o seu Filho e que há perdão para os nossos pecados, sem esse começo fica difícil a vida humana. É o que nós temos visto em nossos dias. Nunca vi um tempo tão delicado no sentido de tanta inimizade, tanto ódio, tanta divisão, tanta facção, tantos ressentimentos, tanta violência verbalizada e praticada também. Porque a gente está tentando tirar a força de nós mesmos, tentando negociar com as nossas próprias forças. Está faltando o ser humano levantar um pouquinho os olhos para o céu e olhar para a própria Escritura, por um Jesus que já veio, que andou entre nós fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, perdoando pecados, reconciliando-nos com Deus e nos iluminando o entendimento para a gente parar de dar cabeçada. Que tempo difícil o país está vivendo. Que dias complicados a gente está enxergando na economia, né, na política, nos debates até que acontecem por meio das redes sociais. Então Jesus, nesse contexto todo de festa, de bebida, de muita luz, em Jerusalém, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, ele terá a luz da vida. E claro que quando Jesus diz isso, ele provoca os fariseus de uma certa maneira, que dizem: você dá testemunho de si mesmo. Por quê? Porque Jesus já tinha dito num outro lugar que o testemunho dele era verídico porque ele não advogava em causa própria. E aí agora os fariseus usam a fala de Jesus e dizem: bom, mas então o teu testemunho não é verdadeiro, porque tu está falando de ti mesmo. E aí então Jesus vai dizer: não, eu não estou me defendendo aqui. Na verdade, eu estou somente fazendo aquilo que o Pai me deu para fazer. Eu não estou aqui por causa própria, eu não estou aqui em nome próprio, eu não estou aqui por iniciativa própria. O meu juízo é verdadeiro porque aquele que me enviou me referenda para estar aqui, me dá um aval para estar aqui, e as minhas palavras são as palavras dele. Essa harmonia em que Jesus trabalhou com o Pai é um exemplo para nós. Aliás, a Trindade é um exemplo para nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diferentes funções, mas exemplo de harmonia e de cooperação. E a Trindade, então, se tornou também para a igreja um modelo de vida. É um modelo redentivo, é um modelo de inspiração, é um modelo de relacionamento. E nesse caso, Jesus, então, ainda vai adiante quando diz: eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde eu vou. Então Jesus está querendo dizer que para eles perceberem que ele é essa luz, que ele é a encarnação de Deus no mundo, é preciso que o Pai haja no coração deles, ilumine o entendimento deles, se revele a eles, e quem sabe eles tenham certa humildade para ouvir, para receber e para acolher. Ora, o novo nascimento na vida de alguém é um processo sobrenatural. É uma ação que o Espírito Santo realiza, que você sobrenaturalmente passa a enxergar o que você antes não enxergava.
é algo que vem de cima mesmo, mas que desce, que vem ao ser humano e que ilumina a partir de então toda a vida, ressignifica a vida, família, trabalho e todas as demais coisas. Quer dizer, vejam o movimento, a luz vem, desce e se irradia no plano horizontal. Ela desce verticalmente, iluminando o ser humano e depois ilumina as relações humanas. Mas é preciso enxergar isso, é preciso perceber. E é nesse sentido que Jesus está dizendo: vocês não me detectam, não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. E é preciso saber disso. É preciso conhecer o Pai, em nome de quem eu aqui estou. E o texto vai prosseguindo até esse desfecho no versículo 19. Vocês não conhecem a mim, não conhecem meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. De novo, Jesus apresenta aqui a importância de uma coerência, de uma unidade muito grande entre ele e o Pai, e que não faria sentido então os judeus dizerem que creem em Deus, porque na verdade negar Jesus é a mesma coisa que não crer em Deus, porque Jesus é o seu embaixador. E o texto ainda finaliza dizendo que Jesus não foi preso nesse momento, ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Por que João talvez registra esse desfecho final aqui? Porque quando Jesus disse isso, os caras devem ter ficado indignados. Queriam colocar a mão em Jesus. Quem sabe queriam prender Jesus. Quando a luz ela vem e ilumina os corações, duas coisas acontecem. Ou as pessoas se arrependem, veem a escuridão que elas têm e correm para a luz, outras não. Outras se sentem expostas e acabam fugindo da luz ou tentam acabar com a luz para não ficarem expostas. Aliás, é isso que em João capítulo 3 a gente vai ver também, né? Ou seja, a luz quando vem para iluminar, para nos dar entendimento, para nos tirar da escuridão, como fez com Israel, para nos apontar ao Salvador. Mais do que isso, a luz é o próprio Salvador que vem. Mas eventualmente essa luz pode ser inconveniente, entre aspas, ela pode mexer com as nossas questões mais importantes, os nossos valores mais profundos, né? E essa luz pode entrar em choque com o pecado e com o coração endurecido. E aí se trava uma batalha. Então, neste sentido, eu queria deixar essa palavra com você, que está nos acompanhando até aqui, e poder orar, inclusive, por você, pela sua família. Eu sei que a gente está vivendo um tempo muito difícil, muita gente está adoecendo, e não é fisicamente, está adoecendo psicologicamente, emocionalmente. Isso não é achismo, né? A gente está vendo na comunidade e nas mídias sociais o tempo inteiro pessoas com vontade de tirar sua vida, desesperadas, sem segurança sobre o amanhã, comércios fechando, sem perspectiva nenhuma de uma retomada mínima de condição de vida. E eu sei que as autoridades também não têm conseguido fazer muito, até porque parece que fugiu ao nosso controle. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Jesus é a luz do mundo. Muitos anos já se passaram desde que esse mundo foi criado. A Terra tem sido mantida, a raça humana também. A gente passa por momentos mais delicados, mais complicados. Isso às vezes é muito cíclico, mas Jesus continua sendo a resposta. Passados 2000 anos, o Evangelho continua sendo a resposta. Abra os seus olhos. Deixe Deus iluminar o seu coração. Não tente tirar de você mesmo as forças que você não tem, a capacidade de enxergar que você não tem. Você vai perceber nos evangelhos sempre que a luz vem de fora, que Deus se manifesta como luz. Jesus se manifesta como luz para curar o cego, para iluminar os discípulos,
para oferecer uma nova esperança de vida. E é nesse contexto aqui que a luz bate à nossa porta para entrar, com muito amor, com muita humildade, querendo o nosso bem, querendo nos dar discernimento, querendo nos dar entendimento. Nesse contexto, inclusive, Jesus rechaça a fala daqueles fariseus, porque ele diz: vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Quer dizer, estava ali o Cristo, o Filho de Deus, e queriam pegar ele, queriam prender ele, queriam calar Jesus. Quer dizer, a leitura daqueles caras era muito em cima do que eles estavam enxergando. E de forma impetuosa queriam reagir. Esse cara não pode ser de Deus. Embora ele dissesse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas e terá a luz da vida. Não, não pode. Impetuosamente, precipitadamente, de coração duro, quiseram calá-lo. E ele então diz: vocês julgam segundo a carne. Mas eu, se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não julgo somente eu, mas eu e o meu Pai que me enviou. Então eu queria, nesse momento, orar com você. Pedir que Deus te abençoe e pedir que você tenha os ouvidos e o coração abertos para que Deus ilumine o seu caminho, ilumine o seu coração, não deixando que o ressentimento, o ódio, o medo, a angústia e, por que não dizer, a escravidão tomem conta da tua vida, mas que esse evangelho de luz, e que também é evangelho de vida e de esperança, para a gente sair de toda a escuridão, ele possa tomar a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por Jesus, teu Filho, aquele que é a luz do mundo, aquele que, seguido para aquele que o segue, não haverá mais escuridão, mas haverá vida, haverá esperança, haverá lucidez, haverá visão plena e clara do que é a vida e para onde temos que caminhar. Eu peço que o Senhor se manifeste como luz na vida dos meus amigos, dos meus irmãos, daqueles que acompanham essa live agora, que a tua luz resplandeça sobre os corações e os ilumine, para que sejam livres das cadeias da ignorância, da violência, do ódio, da mágoa, do ressentimento, das atitudes iradas, tantas vezes vistas de todo lado, para que o Senhor nos dê lucidez, clareza e nos perdoe os pecados, restaurando os nossos corações e nos dando a tua paz. Sem Jesus, nós confiamos em ti e pedimos: abençoa nesse momento a cada um dos nossos amigos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.